Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre pós-graduação no Canadá. Eu tava pesquisando muito já sobre esse assunto, porque era uma coisa que eu queria muito fazer uma pós lá, ainda mais no Canadá, que é um lugar assim que eu amo de paixão. Então eu pesquisei muito, vi muitos canais e fui em outubro do ano passado. Eu fui num evento que o governo canadense trouxe, foi lá no Rio de Janeiro, e num hotel, onde ele falava um pouquinho, tipo, dava palestras explicando e tal. E lá tinham vários stands de algumas universidades, colleges e tal, do Canadá, pra explicar um pouquinho, pra dar seu orçamento e tal. Então, eu peguei muito material, eu tô com alguns deles aqui, porque, né, pra passar um pouquinho de informação pra vocês. E é isso, espero que eu ajude vocês de alguma forma. Então eu vou falar 6 coisas que você precisa saber antes de começar a pesquisar em fazer uma pós-graduação no Canadá, né? Coisas assim essenciais que você já tem que começar sabendo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é que a maioria dos brasileiros que vão estudar no Canadá, que isso está crescendo muito, muitos brasileiros estão optando em ir para o Canadá por uma questão de facilidade, de preço em comparação aos Estados Unidos e tal. Então tem muito brasileiro indo para lá. Então a maioria desses brasileiros eles vão estudar em college e não em universidade. E qual é a diferença de college e university? Basicamente o college a gente pode dizer que ele é um pouco mais parecido com um curso técnico, né? Ele tem uma duração muito menor que a universidade e ele é muito mais prático, sabe? Sem contar também que ele é muito mais barato do que uma universidade. Então, e a universidade lá ela é muito mais voltada para a pesquisa, sabe? Para quem quer seguir na área acadêmica. Então, normalmente na universidade você encontra cursos como PhD, mestrado, doutorado e tem uma duração muito maior. Segundo fato é que no Canadá ele não há tanta oferta de bolsa sim, mas em comparação, lá o estudo é muito mais barato do que nos Estados Unidos, então por isso que muitos brasileiros estão optando em ir para o Canadá também do que para os Estados Unidos. Então assim, o college, que normalmente ele é muito mais barato do que uma universidade, ele pode variar no valor de 12 a 20 mil dólares canadenses o ano acadêmico, tá? Porque lá você paga por ano, você não paga mensalidade que nem é aqui no Brasil, tá? E na universidade, dependendo do seu curso escolhido e tal, pode girar em torno de 35 mil dólares canadenses o ano, né? Então tem uma diferença muito grande. Eu até peguei aqui de algumas universidades que eu fui no stand para saber que tinham a parte de área de comunicação, por exemplo, que era a minha área. Por exemplo, a Universidade de Winnipeg, tá? Que é uma universidade, inclusive, que, por ser universidade, está com um preço muito bom. Eu peguei aqui alguns programas de pós-graduação deles. Por exemplo, recursos humanos. Uma pós de 12 meses, ou seja, de um ano, custa 18 mil dólares canadenses o ano, tá? Aí aqui diz quando começa em maio e em agosto esse curso e tal. Enfim, tem algumas, tá vendo? Alguns preços aqui. Por exemplo, relações públicas, marketing, estratégias de comunicação, 19.300 dólares o ano para 13 meses de curso. Então lá você paga por ano. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora um college, que é do Douglas, que é um college que fica em Vancouver. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pós em marketing, tá? Custa 17.400 dólares canadenses o ano. Aí diz aqui a quantidade de crédito e tal, as matérias que você estuda, tudo direitinho. Deixa eu ver outro exemplo. Finanças. Gente, esse de finanças aqui tá absurdamente caro, mas são 2 anos de curso, custa 34.800 dólares canadenses, tá? Para 2 anos de curso, então não tá tão caro. E nesse valor aqui você poderia pagar em uma universidade, não num college. Então, basicamente, são esses valores. E existe algumas bolsas, sim, eu tenho até aqui algumas bolsas. Mas nem todas aceitam brasileiros. Por exemplo, tem umas bolsas específicas só pro Chile, por exemplo, sabe? Tem outras que são países da América Latina e do Caribe. Então depende muito. É muito complicado você conseguir bolsa. E eu vou deixar aqui embaixo. É um site chamado scholarship.gc.ca, que é do governo canadense, onde ele fala um pouquinho dessas oportunidades de bolsas de estudo. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser também ver. Terceira coisa é que o processo seletivo lá nessas
universidades ou college, eles são baseados no histórico escolar e na sua proficiência da língua. Então você precisa fazer o IELTS, provavelmente o IELTS, porque o TOEFL aceita mais nos Estados Unidos. Então, atingir um certo nível lá, certa pontuação. Por exemplo, eu sei que na minha área de comunicação você tem que ter uma pontuação absurda no IELTS, porque você escreve, jornalista, você escreve, você lê, você apresenta. Então, você tem que ter um domínio da língua inglesa muito maior do que em alguns cursos. Então, depende muito. Isso varia de cada universidade, de cada college, de cada curso. Então, isso é muito relativo. Então, eles analisam principalmente as suas notas da sua graduação. E se você ainda não tiver feito uma graduação e quiser estar se candidatando para uma graduação, eles analisam o seu histórico escolar do ensino médio. Então, é muito importante que você seja muito bom e tenha boas notas na área que você quer se especializar, por exemplo. A quarta coisa é que você precisa saber algumas regras específicas para estrangeiros quando eles vão estudar e querem trabalhar ao mesmo tempo. Então, algumas regrinhas para estrangeiros que estão indo fazer uma pós, seja em universidade ou seja em college. Basicamente, é essa. Você só pode trabalhar 20 horas por semana enquanto você estuda, tá? E se você tiver um estágio, conseguir um estágio pela sua universidade, por exemplo, você pode trabalhar até 40 horas semanais. E você só pode trabalhar se seu estabelecimento de ensino ele tiver credenciado no EEC, que eu não sei o que significa, mas tem aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês verem, que é onde tem uma listagem de todos os colleges e universidades que estão credenciados nisso, tá? Porque muitos que são particulares não entram nisso, tá? Porque lá existem particulares e públicos, sendo que os públicos também são pagos. Todos esses que eu falei pra vocês, por exemplo, a Universidade Winnipeg, ela é pública. Esse Douglas, ele já é particular, mas ele tá cadastrado nesse EEC. Então você pode trabalhar ao mesmo tempo que você estuda. As pessoas que vão pro Canadá... Outra coisa também, que a maioria dos brasileiros que vão pro Canadá, eles querem morar em Vancouver ou Toronto, nas cidades grandes. E Vancouver e Toronto são as cidades mais caras de todo o Canadá. Então, o seu custo de vida vai ser muito mais caro, as universidades vão ser muito mais caras. Então, é tentar evitar um pouco essas duas cidades, porque você vai ter um custo muito maior. E a sexta coisa que eu tenho pra falar com vocês é que, basicamente, a essência do Canadá é voltada para o multiculturalismo. Então, assim, cara, é absurdo. Eu lembro que em 2013, tá, eu não morava... Eu ia, às vezes, final de semana pra Vancouver só pra passear e voltava pra minha cidade, que eu morava a 1h30 de lá. E assim, cara, Vancouver é bizarro o quanto você já vê essa mistura de culturas, essa diversidade, sabe? É tipo assim, é surreal. Então o Canadá ele é muito aberto para essas culturas, para estar sempre recebendo estrangeiros. Eles precisam de jovens lá para trabalhar, para se capacitar. Então assim, é absurdo o quanto eles estão querendo cada vez mais que jovens capacitados, principalmente entre 20 e 29 anos, estejam migrando também para o país, né? Então, inclusive é o que eu queria falar para vocês, é que muitas pessoas optam por fazer uma pós no Canadá pensando na possibilidade de imigração depois. E era uma coisa que eu tava pensando muito, mas como eu tenho direito à cidadania italiana, eu já tô agora com a cabeça mais para a Europa, mas tinha pensado muito mesmo em ir fazer uma pós lá de 1-2 anos e depois já dar entrada no processo de imigração para conseguir o cartão de residente permanente para morar lá. Então, e aí, conseguindo esse cartão de residente permanente, eu poderia simplesmente morar, trabalhar legalmente. Então, eu pesquisei muito sobre isso, muito mesmo. Foi um dos motivos de eu ter ido para esse evento, né, do governo canadense, foi com essa intenção. Mas, vamos ver, é uma coisa muito cara. Você tem que comprovar uma certa renda, você tem que comprovar que você consegue se sustentar em 1 ano, você tem dinheiro suficiente para se sustentar no primeiro ano que você está indo lá e tal, estudar e trabalhar. E, enfim, é um orçamento, né? Não deixa de ser um investimento para sua vida. Você gasta, sei lá quantos $1.000 canadenses no ano estudado. Você tem que pelo menos fazer um curso de 2 anos lá e trabalhar por volta de 1 ano para você conseguir depois dar entrada no processo de imigração. E aí tem toda uma burocracia do Express Entry. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando como funciona essa questão de imigração para o Canadá. E, enfim,
É basicamente isso que eu tenho pra falar um pouquinho pra vocês hoje. Esse é o meu conhecimento que eu tenho sobre pós-graduação no Canadá, o que eu já tinha conhecimento, que eu estudei um pouco pra poder falar pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos falando um pouco do Canadá ou dessa questão de pós e tal e de imigração, só deixar aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer isso pra vocês sem problema nenhum. E é claro que eu não chego aqui e falo, simplesmente falo baboseira, eu falo o que eu acho. Óbvio, eu não vou chegar aqui e falar qualquer coisa, sabe? Eu tenho que... a pessoa quer que eu fale isso, gostaria de um vídeo assim, então eu tenho que analisar, estudar. Se eu não sei aquilo, eu tenho que pesquisar. Eu não vou sair falando qualquer babaquice, então... mas se vocês quiserem, pode deixar aqui que eu falo pra vocês, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!